Maurício Kimoto, produtor rural. E hoje eu vou trazer um assunto para vocês a respeito de uma doença que acomete plantas frutíferas, árvores frutíferas. Vou mostrar aqui um exemplo. Este aqui é um pé de atemoia e você observa que aqui existe aqui um galho com muitas folhas verdes e logo aqui do lado uma que não tem folhas. E quando você pega esse galho, você percebe que ele está seco. Os pedaços estão seco, que você consegue até mesmo quebrar um galho desse daqui. E percebe que ao quebrar este galho, ele não tem vida. Observe aqui. Percebe que ele está seco. Embora muitos agricultores pensem que... Porque a árvore ela começa a secar de cima para baixo. Você observa aqui algumas folhas verdes, outros galhos secos. Chega num ponteiro como aquele, ó, um galho sem folhas. E muitos agricultores pensam que essas doenças dessa natureza, elas são doenças foliares, justamente porque começam de cima para baixo. E então aplica-se uma bateria de produtos químicos para controlar esta doença supostamente foliar. Mas eu vou chamar a atenção de você, fruticultor, para uma ideia muito simples que talvez esteja passando batido. Toda árvore frutífera atinge idades entre 10, 15, 20, há pomares que têm 30, 40 anos, 50 anos, e o solo muitas vezes ele não recebe o cuidado necessário para que ela continue trabalhando de maneira correta para que uma planta cresça. O solo é um organismo vivo e para que ele continue sendo vivo, ela precisa de microbiologia. Então muitas vezes um solo desgastado com o tempo, ele acaba se tornando compacto, desestruturado, e o que ela acarreta na planta é o seguinte: o solo fica tão compacto e tão pobre que a planta ela não consegue emitir as radicélulas. O que são radicélulas? São pequenas raízes que saem ao redor das raízes principais. São essas radicélulas que garantem, por exemplo, que um galho produza frutos e flores e folhas novas todos os anos. Quando essas radicélulas elas não crescem, não conseguem se desenvolver, então nós vemos acontecer isso: galho seco e não consegue crescer. Então eu chamo a atenção de você, amigo produtor, para que você, ao observar sintomas como esse na sua árvore frutífera, que antes de você começar a pulverizar indiscriminadamente fungicidas ou coisas dessa natureza, procure fazer uma análise de solos, uma análise nutricional, uma análise biológica, estrutural, para que você possa diagnosticar algum problema com o seu solo. Existem vários micro-organismos que podem ser introduzidos no solo para que este volte a ser um solo vivo. Tricodermas, bacilos, várias cepas de fungos que podem ser até mesmo coletados na natureza. Existem algumas literaturas a respeito de como coletar micro-organismos benéficos ao solo na própria natureza. E dessa forma, compostos orgânicos e turfa e alguns materiais que podem fazer com que o seu solo se reestruture outra vez. E acredite, mesmo uma planta que se encontra numa situação crítica de galhos secos e ela secando de cima para baixo,
esta árvore ela pode reagir se ela começar a emitir novas radicélulas. Então fica aqui a dica de hoje para você, amigo produtor. Eu gosto de frisar sempre que o bem mais precioso do agricultor é o solo. Tendo um solo bem reestruturado, teremos plantas também reestruturadas. Então fica aqui mais esta informação para você, amigo produtor, e que você possa realmente então incrementar a sua propriedade. Até logo!